Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Problema 14. Um triângulo de base B e altura H tem ângulos agudos iguais na base. Um retângulo está inscrito no triângulo com um lado sobre a base do triângulo. Mostre que o maior retângulo nessas condições tem base B sobre 2 e altura H sobre 2, de sorte que sua área é a metade da área do triângulo. Vamos ilustrar o problema para um maior entendimento. Considere um triângulo ABC, cujos ângulos da base são agudos e iguais. A base do triângulo ABC mede B e a altura mede H. Vamos desenhar um retângulo MNOP inscrito nesse triângulo com um dos seus lados na base do triângulo. Se chamarmos de x a medida da base do retângulo e de y a medida de sua altura, podemos escrever a área deste retângulo como A igual a x vezes y, base vezes altura. Queremos minimizar esta área e ela depende de duas variáveis. Precisamos descobrir uma relação entre x e y e expressar uma das variáveis em termos da outra. Dessa forma, poderemos expressar a função área como a função de apenas uma delas, facilitando o nosso trabalho. Vamos fazer isso utilizando semelhanças de triângulos. Observe que o triângulo ANM é semelhante ao triângulo ABC, ou seja, seus ângulos são iguais. Triângulos semelhantes possuem medidas correspondentes proporcionais. As medidas da base e da altura do triângulo ABC são B e H, respectivamente. A base do triângulo ANM mede x e sua altura será H, a altura do triângulo ABC, menos y, que é a altura do retângulo. Podemos dizer que a razão entre as bases dos dois triângulos é igual à razão entre as suas alturas. Então, B sobre x vai ser igual a H sobre H menos y. Fazendo a multiplicação cruzada, x vezes h dá hx, vai ser igual a b vezes h menos y. Passando o h para o outro lado, o x vai ser b vezes h menos y sobre h. Substituindo x por este valor na função da área, ela poderá ser expressa como uma função de apenas uma variável. Seria um a de y igual, no lugar do x, b vezes h menos y sobre h vezes y. Eu posso escrever essa expressão como b sobre h vezes y vezes h menos y. Então fica b sobre h, y vezes h dá hy, y vezes menos y ao quadrado. O ponto de máxima ou mínima ocorrerá quando a derivada for nula. Então, fazendo isso, a derivada da expressão, a linha de y, vou derivar em relação a y, vai ser b sobre h, que é uma constante, a derivada de hy em relação a y dá h, e a derivada de menos y ao quadrado em relação a y vai ficar menos 2y. A derivada será nula quando b sobre h vezes h menos 2y for igual a zero. Essa expressão será nula quando a expressão dentro dos parênteses for nulo. Quando h menos 2y for igual a zero, que eu posso escrever que h vai ser 2y. Então, o y vai ser h sobre 2. O valor de x correspondente a esse valor de y é, o x vai ser b vezes h menos y, que é h sobre 2, sobre h. h menos h sobre 2 é h sobre 2. Então, fica multiplicado por b, fica bh sobre 2 sobre h. Divisão de fração, repetimos a primeira, bh sobre 2, vezes o inverso da segunda, 1 sobre h. Podemos cancelar o h, fica b sobre 2. Para ter certeza que o ponto crítico calculado é um ponto de máximo da função, vamos calcular a derivada segunda. A duas linhas de y vai ser a constante b sobre h, a derivada de h, que é constante, é zero, e a derivada de menos 2y em relação a y é menos 2. Multiplicando, fica menos 2b sobre h.
Como b e h são valores positivos, né, são comprimentos, a derivada segunda é sempre negativa e a função é côncava para baixo. Então, o ponto crítico é um ponto de máximo da função. A área desse retângulo é A igual o valor de x, que é b sobre 2, vezes o valor de YH sobre 2, que dá BH sobre 4. A área do triângulo ABC é igual a metade do produto da base pela altura. Então, a área do triângulo vai ser 1 sobre 2, B, que é a base, vezes H, que dá BH sobre 2. A área do retângulo de área máxima é igual a metade da área do triângulo. Problema 15. Ache a área do maior retângulo com a base inferior sobre o eixo x e os vértices superiores na parábola y igual a 27 menos x ao quadrado. Vamos primeiro esboçar o gráfico da parábola. As raízes da função são 27 menos x ao quadrado vai ser zero, passando menos x ao quadrado para o outro lado, quando 27 foi igual a x ao quadrado. Então, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 27. Se a gente fatorar o 27 aí, vai dar 3 elevado a 3, né? Um dos 3 sai fora do radical. Então, o resultado é mais ou menos 3 raiz de 3. Concluímos que o gráfico da parábola toca o eixo horizontal nos pontos menos 3 raiz de 3 e 3 raiz de 3. O valor da função quando x é igual a zero é o f de zero, que é igual a 27, menos zero ao quadrado, que é igual a 27. Então, o gráfico também toca o eixo vertical no ponto 0, 27. Como o termo quadrático é negativo, né, é uma função do segundo grau, a parábola é côncava para baixo, passando pelos pontos já estudados. Vamos desenhar um retângulo com base no eixo horizontal e vértices superiores na parábola. Observe o vértice superior do retângulo no primeiro quadrante. Se chamarmos de x a coordenada horizontal neste ponto, o comprimento do retângulo será 2x e a altura será o valor da função neste ponto. Então, a área do retângulo é A igual a 2x, que é o comprimento, vezes y, que é a altura. Como o valor de y é o valor da função no ponto, podemos substituí-lo por 27 menos x ao quadrado. E a área pode ser expressa como uma função de apenas uma variável. A de x vai ser 2x vezes 27 menos x ao quadrado. 2x vezes 27 dá 54x. 2x vezes menos x ao quadrado dá menos 2x ao cubo. Queremos maximizar a área do retângulo e o ponto de máximo ou mínimo de qualquer função é aquele no qual a derivada é nula. Vamos calcular a derivada da função. A linha de x vai ser a derivada de 54x é 54, a derivada de menos 2x ao cubo, 3 vezes menos 2 dá menos 6x ao quadrado. A derivada será nula quando 54 menos 6x ao quadrado for igual a zero, ou seja, quando 54 for igual a 6x ao quadrado. Então, quando x ao quadrado for 54 sobre 6, que é igual a 9, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 9, que dá mais ou menos 3. Como o x do problema é uma medida de comprimento, ele deve ser positivo. Então, vamos considerar apenas a solução positiva. A área correspondente a esse valor de x é A igual a 54 vezes 3, menos 2 vezes 3 elevado ao cubo. 54 vezes 3 dá 162. Menos 2 vezes 3 elevado ao cubo dá 27 vezes 2, 54. 162 menos 54 dá 108. Para ter certeza de que este é um ponto máximo, vamos calcular a derivada segunda. A duas linhas de x vai ser a derivada de 54 é zero, a derivada de menos 6x ao quadrado, 2 vezes menos 6 dá menos 12x. Como o x do problema é positivo, a derivada segunda será negativa, e o gráfico da função será côncavo para baixo, e o ponto crítico é um ponto máximo da função.
Agora tente resolver mais estes problemas.